quer dizer psique, que é traduzido como ânima para o latim e é traduzido como alma para o português, diz respeito à vida, a movimento. Animado é de animação também. A animação é de ânima, é de alma. Então, alma é aquilo que anima a vida. A alma é aquilo que anima a vida. E significa que nós, seres humanos, temos uma vida psíquica, uma vida constituída de processos anímicos, de processos ou de ânimo. Então, a estrutura psíquica, tripartida por Freud, ela diz respeito ao que nos acontece enquanto antropos, enquanto seres humanos. Nós, os seres humanos, somos estudados pela visão freudiana a partir de uma topografia dividida em três instâncias. Uma instância que a gente chama de superego, outra que a gente chama de ego e a outra de id. Então, veja, o objetivo do nosso estudo em filoterapeia é investigarmos as possibilidades terapêuticas de transformação humana, né? O que é que nós precisamos transformar em nós enquanto seres humanos? E a gente seguindo o mesmo viés, a mesma perspectiva, a gente vai lembrar que nós temos para sobreviver, nós temos vários mecanismos de defesa. Mecanismo de racionalização, mecanismo de transferência, de regressão, vários mecanismos estudados. E esses mecanismos, como o próprio nome diz, são mecanismos utilizados inconscientemente para sobrevivermos. Nós reagimos às coisas que nos parecem e nos são interpretadas como dor, e para não entrarmos nisso que entendemos como sendo dor para nós usamos os nossos mecanismos de defesa. Aí eu volto a lembrar para vocês que em várias situações, ao invés de dizer a alguém livremente, eu te amo, eu começo a racionalizar, a falar muito, a verbalizar. Eu substituo o eu te amo direto e livre, espontâneo e fluido, eu substituo por algum mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa recalca o que é real em mim. Recalca o que é real em mim. É só um minutinho. Então, só para completar o raciocínio, eu passo a palavra para você, Valdete, ok? Nós usamos esse recalcamento, essa defesa, para sobrevivermos e não entrarmos naquilo que interpretamos como dor. Porque, na verdade, é uma interpretação de nossa psique. Ela interpreta situações como dor e tenta se defender, evitar o livre fluir nisso que ela está chamando de dor. Por exemplo, eu posso, em algum momento, entender o eu te amo como uma possibilidade de rejeição. Eu penso o seguinte: eu posso dizer a alguém, olho no olho, eu te amo. E essa pessoa pode falar para mim, mas eu não te amo. E aí a gente interpreta assim, vai ser barra, né? O que é que eu estou dizendo com isso? Nossa, como me dói ser rejeitado por essa pessoa. Ela não aceitar o meu amor. O que é que eu vou fazer comigo mesmo depois? Vou tomar uma dose de cachaça ou qualquer coisa desse tipo? Não, eu não quero entrar nessa dor. Eu interpreto como dor essa rejeição. Mas existe uma outra possibilidade. A outra possibilidade, eu vou lembrar da minha adolescência, quando eu estava a fim de conquistar algumas namoradinhas, que estavam lá nos soirées, nos matinês da vida, e a gente tinha uma certa hesitação em tirar as meninas para dançar, né? Porque a gente correu isso de chegar e dizer, você aceita uma dança? E ela dizer, não, não estou afim de dançar com você. Isso é um desafio, né? Para a juventude daquela época, principalmente. E eu nunca perguntava, o meu mecanismo de defesa, a minha defesa era a seguinte, eu sempre dizia assim, você quer dançar? Aí quando ela dizia não, eu disse, também não quero, não tem problema. Então, é uma defesa, né? Uma grande defesa. Eu também não quero, quer dizer,
eu não aceito que o outro me diga não. Isso pode ser uma tortura quando interpretado numa dada perspectiva. Então, há a possibilidade de você interpretar esse fato como dor, essa situação como uma dor, mas há também uma outra possibilidade de você entender para si mesmo que há várias meninas no salão e que você pode tentar 10 e conseguir uma. E que esse não vai destruir a sua vida. Vai ser até um exercício de desapego, digamos assim. Bom, mas eu prefiro interpretar como dor. E aí eu chego para ela e não digo, eu estou com vontade de dançar com você. Você aceita? Eu não, eu digo, eu pergunto para ela, você está afim de dançar? Ela vai me dizer, não estou afim de dançar com você. Eu digo, ótimo, eu também não estou afim de dançar com você. Só queria saber se você queria dançar comigo. Então, isso é ótimo. O meu ego continua na posição de vencedor, mas ele perde, porque isso é uma tensão dentro dele, é uma defesa. Eu estou me defendendo, eu não quero aceitar uma outra possibilidade. O que é que eu vou fazer? Eu posso fazer também o seguinte: você está a fim de dançar comigo? Não? Ah, tudo bem, beleza, eu respeito profundamente a sua liberdade. Bom, eu estou rindo porque eu sei o quanto é difícil para o ser humano viajar nessa possibilidade de levar um tremendo não e, ao invés de viver a rejeição e aceitá-la como liberdade, geralmente nós procuramos defesas. Mas não é só para uma situação dessa natureza, é para muitas outras situações. Nós substituímos a entrada naquilo que nós interpretamos como dor. E evitamos, inclusive e principalmente, falar sobre aquilo que para nós é uma dor. Nós evitamos falar sobre aquilo que é uma dor para nós. E a fala, o lugar da fala é muito importante, muito mágico, porque o lugar da fala é também o lugar da liberação. A fala direta, numa associação livre, ela permite um espaço dentro de você de aceitação, de livre fluir naquilo que você estava evitando. Então, não só a fala, mas várias expressões, um grito, um choro, tudo isso é linguagem, né? Grito, choro. Quando fluidos, libera aquele espaço que estava tenso dentro de nós. Aquilo que estava em resistência dentro de nós é liberado. A compreensão é fundamental e é anterior e também posterior ao simples ato de gritar. Porque se a liberação viesse, como alguns querem, só do grito e da catarse, todo professor de karatê já estava liberado e iluminado na vida, porque o povo para gritar, né? Com os quiais da vida. Então, essas liberações, esses gritos, são realmente muito relaxantes. Mas eu aposto na perspectiva de que a liberação real acontece quando nós temos uma compreensão profunda do processo. Eu quero dizer, antes de compreender, todos os outros métodos me parecem paliativos. Eu solto, eu danço, eu grito, eu berro, e depois eu percebo que o processo ainda dentro de mim está sendo interpretado como dor. Enquanto eu não entendo profundamente, como naquele exemplo da corda, que não era uma cobra, mas foi interpretada como uma cobra. Aquele sujeito tinha medo de mergulhar o braço no poço porque achava que tinha uma cobra dentro do poço. Lembram? E aí, numa dada situação, ele examina profundamente o objeto e compreende que não é uma cobra. Ele percebe que é uma corda. E o que acontece com o medo dele quando essa compreensão lhe chega, quando essa percepção lhe chega? Nesse momento, o medo dele se dissolve. E esse medo se dissolveu por causa da compreensão. E essa compreensão, ela é levada por esse sujeito aonde quer que ele vá. Então, a transformação me parece ser idêntica à compreensão. E a compreensão me parece ser fundamento para a transformação. Mas essa compreensão também precisa de um espaço de
livre fluir, de uma associação livre. Eu faço análise para, no final das contas, compreender os meus processos. Ou melhor, eu faço terapia para, no final das contas, compreender como funcionam os meus processos. Então, não é uma questão só de mágica, só de magia. Não é uma questão só de alguém colocar as mãos sobre a minha cabeça, me dar um passe e está resolvido. A reforma íntima, embora o passe ajude, um desbloqueio de alguma energia mais tensa possa acontecer, a reforma íntima que eu preciso só vem a partir de mudanças que são geradas pela compreensão interior, pela compreensão do meu eu verdadeiro. Então, os nossos mecanismos de defesa, eles são resultantes das nossas interpretações inadequadas. Nós interpretamos os fatos de uma maneira que não corresponde à realidade mais profunda que nós podemos atingir. Quem sou eu? É a pergunta fundamental. O que sou eu? Mais profundo ainda. Como eu funciono? É outra pergunta também no caminho do autoconhecimento. Como é que eu funciono? Com quais mecanismos de defesa eu me defendo sempre da entrada no processo fluido, no livre fluxo dos processos que eu estou vivendo? É preciso que eu descubra, então, constantemente, por uma autoobservação, quais são os meus mecanismos de defesa, como é que eu entendo, como é que eu compreendo as coisas. Onde é que eu faço tempestade em copo d'água? Onde é que eu estou, às vezes, com uma paranoia, criando um mundo paralelo para não entrar no mundo real? De onde começam as minhas neuroses? De onde, em parte, as minhas psicoses? Toda terapia vai ser um auxílio do terapeuta para nos fazer compreender quais as raízes das minhas psicoses, das minhas neuroses. Eu estou, então, fazendo uma exceção daqueles casos mais graves, que são casos, né, onde já existe uma consequência orgânica, lesão cortical ou coisa dessa natureza. Aí a gente tem que dar digamos, um desconto para esses casos, que aí vai ser já do ambiente da psiquiatria, da neurologia, com medicamentos e tal, porque existem esses extremos, né? Mas quando a gente está falando de transformação interior, nós também estamos dizendo que sem um processo de autocompreensão, digamos que na profundidade que isso requer, não aconteceria sem a autocompreensão, ok? Feita essa introdução, eu vou então dar a palavra a Valdete. Eu acho que foi Valdete que levantou a mão primeiro e em seguida a Francisco, ok? Valdete, por gentileza, pode falar à vontade. Exatamente, ela pode silenciar, ela pode negar, ela pode fugir. Existem muitos mecanismos de defesa, vários mecanismos. Começou se estudando, parece-me que 10, e depois foi mudando, e cada escola vai adotando uma nova abordagem para os mecanismos de defesa. Então, quando a gente fala de falar, quando a gente fala de expressar, melhor dizendo, a gente está dizendo criar um ambiente fluido dentro de nós é uma libertação dos comandos do superego que produzem em nós ordens de recalcamento. Lembrando que nós estamos constantemente em briga, tanto com o superego, que são os nossos condicionamentos sociais, a nossa educação, que vai nos ditando como devemos nos comportar no mundo. Cada sociedade vai diferir em valores nesse âmbito civilizatório que a gente está chamando de superego. Então, numa dada sociedade, por exemplo, é uma coisa simples, um exemplo simples. Pode ser imoral mostrar a barriga, uma mulher mostrar a barriga. Noutra sociedade, o imoral pode ser mostrar os ombros. Eu fiquei meio intrigado quando eu morei na Índia, porque lá era normal as mulheres mostrarem a barriga, mas era, digamos, imoral mostrar os ombros no lugar que eu estava. Então, cada sociedade vai ter uma tábua de valores diferente. Cada sociedade, cada tábua de valores vai representar o superego daquela sociedade que o ego passa a obedecer. Essa estrutura tripartida vale para toda e qualquer modalidade de condicionamentos sociais. O que mais nos importa compreendermos é que ego é tensão.
O ego é uma tensão constante. Ele é o propiciador de todas as nossas doenças. Ele é aquilo que nos faz viver em sociedade, com os recalcamentos e as limitações, mas ele também é a origem das nossas neuroses, entende? Então, quando a gente fala em criar um espaço de livre fluxo das nossas energias, porque sim, Freud também usa essa expressão energia. A energia psíquica pode ser utilizada para o livre fluxo ou pode ser utilizada para a repressão também. A tensão da repressão, ela vai gerar neuroses. Agora, tem uma coisa que eu devo acrescentar para vocês. Não se trata apenas de liberar, liberar, liberar e liberar, como alguns querem. Não é exatamente isso. É um equilíbrio. Freud propõe um equilíbrio, né, entre princípio de prazer e princípio de realidade. Nós ainda não tínhamos falado sobre isso, né? Princípio de prazer e princípio de realidade. O princípio de prazer diz respeito a um movimento do curso da vida anímica, levando em consideração que a tendência do processo anímico é busca por prazer e que a vida anímica, o processo anímico, vai na direção do prazer, mas excitado pelo desprazer. As situações de desprazer nos incitam a uma busca de prazer. Então, a proposta é que haja um equilíbrio entre essa tensão, entre esse binômio prazer e desprazer. Não se trata apenas, nessa perspectiva, de um excesso de prazer, nem um excesso de desprazer, mas um equilíbrio que deve ser buscado aí. Agora, voltando a esse espaço de livre fluxo do qual nós estamos falando, é importante que nós consideremos que nossas doenças internas, que nossas doenças psíquicas, são fruto de nossa repressão, de nosso recalcamento, da tensão que geramos constantemente dentro de nós. E que um trabalho de terapia consiste justamente em, digamos, dissolver, desfazer essas tensões que nos propicia dor, ok? Agora, fazendo uma pausa para passar a palavra para o Francisco. Pois não, Francisco, pode falar. Como é que se cura vício? É isso que você está perguntando? Eu vou aproveitar a oportunidade, diante de sua pergunta, para uma pequena anedota que eu ouvi de um mestre muito bacana. Ele conta que a mãe levou um filho ao psiquiatra porque o filho era viciado em açúcar, comia muito açúcar. E a mãe estava desesperada com as consequências que isso estava gerando na vida do filho. Um menino de 9 anos de idade, altamente viciado em açúcar, que é feito de cana também, né, Francisco? O menino foi levado ao psiquiatra, o psiquiatra muito bom, olhou para o garoto e para a mãe. Disse, qual é o problema? É que meu filho é viciado em açúcar e isso já está gerando muitas consequências terríveis. Eu vim aqui para o senhor tratar dele. O psiquiatra o examinou, olhou para o garoto e disse à mãe: eu preciso de 2 semanas para que você volte e eu possa lhe dizer alguma coisa. A mãe, tudo bem, voltou para casa, o menino continuou comendo açúcar. E voltaram depois de 2 semanas. O psiquiatra o examinou de novo e disse: olha, vou falar uma coisa para a senhora, eu preciso de mais 3 semanas para lhe dar uma resposta. Ela disse: tudo bem. Aí voltaram, voltou intrigada, né, sem entender o que o psiquiatra queria. Depois da 5ª semana, né, ela chega de novo, encontra o psiquiatra e o psiquiatra diz: olha, sinto muito, mas eu vou precisar de mais 3 semanas para lhe dar a resposta. Aí ela, muito impaciente, já voltou, né? Tudo bem, né, doutor? É assim que o senhor quer. Quando chegou no próximo encontro, o psiquiatra falou, feliz da vida: olha, já posso falar para a senhora, tem que ser feito. Aí ela disse: por que é que o senhor esperou tanto tempo para dizer alguma coisa? Não, peraí, primeiro eu tenho que dar uma ordem para o seu filho, um comando. Olhou para o garoto e disse: e aí? Já estava íntimo do garoto, né? Tudo bem? Deixa eu te pedir uma coisa, eu vou te pedir para parar de comer açúcar, tudo bem? Aí o garoto falou: ah, tudo beleza, falou para ele. E o garoto parou de comer açúcar, só com esse pedido do psiquiatra, viu, Francisco? E a mãe não entendeu por que tinha acontecido isso. Aí o psiquiatra foi visitado pela mãe de novo, sozinha. Disse: doutor, tem uma coisa que está me intrigando muito. Por que é que o senhor levou tanto tempo para fazer uma coisa tão simples?
Aí o psiquiatra falou para ela assim: é porque eu também era viciado em açúcar. Eu tentei, tentei, aí vi que é possível e disse a ele que era possível também. Hã? Então, tem coisas, Francisco, que o terapeuta vai descobrir só quando ele experimenta em si mesmo. Os vícios, eles são substitutos. Freud diria, por exemplo, que o ato de beber cerveja é um mecanismo de regressão à fase oral, que é um processo primário. Quando você quer de novo o bico do peito da sua mãe, fazendo essa analogia, porque lá você se sentia protegido, nutrido, alimentado, acariciado. A sua memória guarda uma lembrança tão profunda desse momento de afeto, de sugar, né, o afeto associado a uma fase oral, a uma fase da boca, está tão profundo dentro do nosso inconsciente que em situações da vida que nós não queremos enfrentar como princípio de realidade, como coisa que a gente tem, o princípio de realidade passa a atuar na vida de alguém naqueles momentos em que você nega ou você suspende a satisfação do seu desejo em nome de algo que você acha que é maior. Então, tem momentos que você precisa ser racional e deixar de lado a sua tendência ao desejo, ao prazer, melhor dizendo, você substitui o prazer por um certo raciocínio. Então, a gente está dizendo, há momentos que para enfrentar a realidade, você tem que ser maduro o suficiente, e esse princípio da realidade em Freud está muito associado à maturidade de um ser humano. Tem momentos que você precisa substituir o prazer por uma racionalização, por um cálculo que você tem que fazer por causa de certas consequências. Para Freud, isso é uma maturidade. Então, veja, há coisas muito simples que, quando compreendidas, você sabe que elas são possíveis. Então, se eu bebo cerveja todo o tempo e não compreendo qual é a raiz do meu ato, e diga-se de passagem, sugar um cigarro, sugar a fumaça, sugar aquela fumaça quentinha que entra nos pulmões, aquele gostinho, é também um substituto, nessa perspectiva, do ato de sugar o bico do peito, daquele acolhimento que nós tínhamos quando éramos abraçados pela mãe para sermos amamentados. Tudo em nós está relacionado a uma certa memória desenvolvida dentro de nosso inconsciente. Uma memória que vai para uma região subconsciente. Então, o primeiro passo, novamente, é o autoconhecimento. Por que é que eu faço isso? Porque é que, mesmo sabendo que o cigarro pode destruir a minha vida, eu continuo dependente, escravizado a ele e tento prazer em sugar o cigarro. O que é que ele está substituindo dentro de mim? E não só o cigarro, essa bebida que eu tomo diariamente. Então, o primeiro passo, novamente, seria o autoconhecimento. Eu, enquanto psiquiatra, fui lá, venci o vício de comer açúcar em excesso. Eu vi que era fácil vencer esse vício e que o comando seria simples, seria pedir ao garoto: olha, eu tenho uma coisa para te dizer, a autoridade aqui sou eu sou o doutor. Então você sabe que você deve ter confiança no doutor. Ele usou o status de autoridade que ele tem e disse ao garoto: se você não parar, você vai acabar criando muita lombriga. Elas vão comer sua barriga ou coisa desse tipo. Então eu estou te pedindo, para de comer açúcar, cara, porque senão vai ficar muito ruim. Tem muita coisa que você está sentindo na sua vida que é por causa do açúcar da cana. E se a cachaça for curtida em barris antigos, daquele jeito, é que o sujeito vai dando a desculpa para os amigos, porque é charmoso fumar, né? Tem um ego no ato de fumar, tem um mecanismo egocentrado no ato de fumar e de beber. O ato de beber está muito ligado ao machismo, principalmente cachaça. Então, tem muitas satisfações que precisam ser descobertas por detrás de um simples ato desse tipo, o de beber. Aí você tem o melhor uísque que custou algumas centenas de dólares. Não é só o ato de beber que estará envolvido, mas o teu complexo de rejeição também pode estar sendo ativado, substituído por ser aceito, por ser aquele que tem o uísque mais caro para ser bebido. Então, o preço do seu uísque também pode ser apenas uma estratégia do ego para se manter no vício. Então, estar com uma mulher bonita também pode ser apenas a expressão do seu machismo e não do seu amor.
E a gente precisa descobrir quais são os jogos do ego. Os jogos do ego que estão fundamentando, que estão causando as nossas atitudes. Então, o primeiro passo, novamente, Francisco, é entender por que é que eu bebo, por que é que eu gosto daquela bebida, porque ela me tira da realidade, porque ela cria um mundo paralelo. Ela evita que eu olhe para a realidade como a realidade eu perco a minha autonomia, mas eu não perco o meu mecanismo. Porque a gente não descobriu ainda o que pode nos propiciar, o que pode nos proporcionar nossa autonomia interior, a nossa libertação interior. Então, veja, algumas pessoas podem dizer assim: eu bebo porque sou livre para beber. Isso não é uma verdade. Quem é livre não precisa ser viciado. Agora, existe aquela velha diferença entre liberdade e libertação. E a libertação tem um valor fundamentalmente maior do que o valor da liberdade. Porque a liberdade é apenas uma palavra, você me entende? Aplicada à vida, a liberdade não corresponde a um fato real. Porque a vida é interdependência, ela não é independência. Nós somos interdependentes. Nós sempre dependemos de algo para continuarmos existindo. Nós dependemos do sol, da lua, nós dependemos da água, dependemos do feijão que comemos. A vida é interdependência. Então, liberdade é apenas uma palavra que, quando aplicada à realidade da vida, precisa ser ressignificada. Mas libertação não. A libertação tem um valor fundamentalmente maior do que o da liberdade, porque libertação significa uma transcendência. O seu eu vai além de um aprisionamento. Na libertação, você não está apenas livre para beber cachaça. Na libertação, você está livre do ato escravizante de beber cachaça. E isso vale para qualquer coisa. Nos libertarmos daquilo que nos prende é fundamentalmente maior e mais forte do que apenas sermos livres para fazermos o que queremos. Você me entende? Tarciane está me fazendo uma pergunta bem complexa sobre o livre-arbítrio, né? Então, e muito importante, uma pergunta fundamentalíssima, né? Mas eu gostaria de dizer mais uma coisa sobre o vício antes. Francisco, na verdade, o vício não pertence apenas ao âmbito individual. O vício não é só autoalimentado pelo sujeito que é viciado. O vício também é alimentado pelo grupo. Uma das dificuldades para vencer o vício é que o vício é alimentado pelo grupo. Que grupo? De qual grupo eu estou falando? O vício é alimentado pelo grupo ao qual você pertence, ao grupo de amigos. O grupo de amigos também sustenta, alimenta o vício que você tem. Por isso que eu falei na marca do uísque que você compra, no preço do uísque que você compra, tudo isso você obtém para satisfazer a um grupo. Você não paga tão caro no uísque, simplesmente, e eu estou falando daqueles que são viciados, né? Você não paga tão caro simplesmente para guardar na sua adega, para guardar no seu bar particular. Você paga porque isso será um grande prazer para o seu ego ao relatar aos amigos quão caro custou o uísque que você tem, o cigarro que você tem. Então, uma das dificuldades que nós temos nos vícios é que os vícios pertencem também ao grupo, não pertencem só a você. E uma pessoa não pode se libertar do vício totalmente e facilmente se ela continua retroalimentando o vício através da frequência a um grupo. Então, é muito importante que na superação dos vícios nós tenhamos um isolamento do grupo por algum momento. A embriaguez de estar sendo alimentado pela atenção do grupo, às vezes é mais forte do que a própria cachaça que você toma. É exatamente. Não, o que nós estamos chamando de vício é aquela fuga da regra do meio, da mediania, né, que Aristóteles dizia. É vício quando você não usa na justa medida. E é prejudicial quando, de alguma forma, você está usando de modo excessivo. Aí vem Epicuro dizendo: a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose que vai lhe dizer se isso está lhe fazendo mal. E essa dose é individual. O indivíduo, novamente, como tem digitais diferentes, ele precisa estar muito atento
atento para saber qual é a dose prejudicial a ele. Por exemplo, uma dose de café para mim, prejudicial, adoecedora de café para mim, pode ser apenas 3 xícaras seguidas. E para você pode ser um mês. Então, você precisa estar atento à quebra do ambiente de saúde. Quando é que o ambiente de saúde em você foi alterado? Tem sujeitos que podem ingerir certas substâncias e não ter um dano imediato. O organismo dele funciona de forma diferente. Mas isso que eu estou dizendo agora é muito perigoso, porque alguém pode mentir para si mesmo achando que não atingiu o seu limite. E aí você precisa ter critérios para medir as fronteiras do seu adoecimento. A verdade é que a libertação está diretamente relacionada com os nossos vícios. Em que nós somos viciados? É uma pergunta. E por que eu sou viciado? Como eu me tornei viciado a uma dada coisa, a uma dada bebida, a uma dada substância? O que quero substituir? Alguém pode dizer assim: eu faço como recreio, o uso recreativo de alguma substância. Não tem gente que usa essa desculpa? O uso recreativo de uma certa substância para criar em mim cores diferentes, para criar em mim um ambiente diferente, para criar em mim uma realidade diferente. Ironicamente, eu devo lembrar que, segundo alguns relatos, o Freud era viciado em cocaína. Olha que coisa, Racido, você deveria ter omitido isso. Não, a gente não está aqui para omitir nada. Veja, um terapeuta não está livre de ter os seus próprios processos, porque a terapia deve ser uma ciência para ele, e não uma Bíblia, um mandamento religioso. Cada um de nós deve ter a responsabilidade interior de buscarmos a nossa transformação. Isso não é um imperativo, nem é digamos, um dogma. É uma necessidade. E é diferente de ser um dogma. O dogma é apenas uma opinião forte que escolhemos seguir. A necessidade é um imperativo de vida. É aquilo sem o que nós não podemos existir de modo pleno. Então, libertação, enquanto coisa diferente de liberdade, nos traduz aquele momento em quando dizemos: eu sou livre para fazer o que quiser. Precisamos ter muita atenção quando dizemos isso, que somos livres para fazermos o que quiser. Precisamos de muita reflexão na hora de dizermos isso, porque isso pode estar apenas omitindo, encobrindo, negando, velando uma outra realidade. A realidade de que somos escravos e não percebemos. A libertação é uma bússola que nos guia no sentido de amadurecimento interior. Nós somos maduros na mesma proporção em que somos libertos. Ok. Quem queria falar mais? Tarciane, vamos passar pela ordem, que o nosso tempo está correndo e a gente precisa cumpri-lo. Tarciane, você queria colocar alguma coisa sobre livre-arbítrio? Essa pergunta dá pano para manga, viu? Essa questão do livre-arbítrio, ela é muito profunda e ela é muito complicada no sentido de uma necessidade quase que absoluta de levarmos em consideração muitas outras coisas antes de definirmos uma resposta para tal. A que é que eu estou me referindo? Existem 3 vertentes que precisam ser analisadas. A primeira vertente é a do determinismo. O determinismo diz que não pode ser diferente daquilo que já está pré-determinado. Então, tem muita gente que seguia por essa perspectiva. Tudo que vai nos acontecer já estava determinado. Tudo que nos aconteceu já estava determinado. Isso é determinismo. O libertarismo nos diz o seguinte: não, nós somos livres para criarmos o nosso próprio mundo. Nós somos livres para criarmos a nossa própria realidade. E existe uma terceira perspectiva que nos diz: nem é uma coisa nem outra. Nós estamos determinados numa dada medida, mas nós somos livres também para alterarmos a nossa realidade noutra medida. Então, a verdade é que nós temos condicionamentos já prontos pelo próprio mundo. A reflexão sobre isso é muito profunda,
Eu vou tentar amenizar a densidade para falar resumidamente sobre isso com vocês. Quando nós nascemos, nós já encontramos um mundo feito, correto? O mundo já está posto, o mundo já é algo. O mundo já tem seus próprios limites, o mundo já tem suas coisas postas. Então, eu vou conviver com limites desde o meu nascimento e até diria, até mesmo no útero da minha mãe, eu estou vivendo com limites. A própria limitação do útero, embora seja um abrigo tão valorizado para mim. Mas quando eu entro nesse mundo, eu já encontro os limites do mundo. Eu encontro o limite da chuva que cai sobre mim e me impõe limites. Eu encontro o limite se está caindo raios num determinado lugar. E se eu não quiser morrer, eu tenho que obedecer a certas direções. Eu encontro limites de paredes que são colocadas diante de mim, de rochas. É isso que eu estou dizendo, como o mundo que me condiciona desde que eu nasci. Eu não sou livre para voar, eu tenho limites pela gravitação, eu sou limitado pela gravitação. Então, há coisas que já estão determinadas e são determinantes para mim. Agora, eu tenho um certo poder de escolha. Eu posso escolher, muitas vezes, se eu vou pela direita ou pela esquerda. Isso me é possível. Embora haja limites determinados, postos, eu tenho um certo grau de liberdade. Não é verdade que essa liberdade seja absoluta, porque a vida é interdependência. Eu dependo de certas coisas que já estão postas desde o meu momento de nascimento. Eu dependo também de uma cadeia de eventos que me são anteriores. Como é que o determinismo pode ser irrefutável? Vou dar um exemplo. Olhando para vocês agora, eu posso dizer, baseado na perspectiva determinista, que vocês só poderiam estar aqui e agora com o Racido, me ouvindo. Vocês não poderiam ter feito outra coisa. Como assim? Justamente porque vocês não terão argumentos para dizer, não, eu poderia ter escolhido outras coisas. Eu digo, não, você não poderia. A minha prova é o fato de você estar aqui comigo. Mas eu poderia, eu poderia pedir a você, então me prove que você poderia. E você não vai poder provar que você poderia, porque a verdade é que você está aqui comigo. Então a prova do fato de você estar aqui comigo se torna irrefutável. É por isso que tem tanta gente acreditando irrefutavelmente no determinismo, que tudo já está determinado e que nada pode ser mudado. Agora, eu posso provar a você que o libertarismo também está certo, olhando daqui para frente. Eu posso demonstrar a vocês que eu posso simplesmente desligar essa câmera e deixar essa aula para lá e ir embora. Olhando para o futuro, eu posso fazer isso. Posso desligar e dizer tchau, até mais, e vou embora. Dentro dos meus limites. Eu teria que dar um clique, eu teria que passar pela porta do meu quarto. Tá, obedecendo a certos limites que estão postos, mas com um nível de liberdade, com um nível de poder de decisão. Não é verdade que eu posso criar um mundo, criar uma realidade, criar a minha realidade. Eu não posso. Eu posso criar. E isso significa que eu só crio levando em consideração os limites que eu tenho para criar. Me entende? Então, veja, o compatibilismo é o nome dessa terceira escola. A primeira chama-se determinismo, a segunda chama-se libertarismo e a terceira chama-se compatibilismo. O compatibilismo leva em consideração tanto o determinismo quanto o libertarismo. Ok, Tarciane? Isso responde? Belezinha. Então vamos seguir adiante. Alguém quer falar alguma coisa? A base é de uma certa anamnesis. O que é que eu estou chamando de anamnesis? Anamnese significa recordação. Nós vivemos constantemente processos de recordação. A vida é um processo de recordação. A nossa tendência é reproduzirmos os momentos que nos foram caros, os momentos que nos foram valiosos, os momentos que nos foram plenos. Há uma tendência dentro da nossa alma a buscar os momentos plenos. A maior plenitude que talvez nós já tenhamos sentido é a plenitude de sermos protegidos dentro de um útero materno, onde tínhamos a nutrição completa. Então, esse momento fica como guia de uma certa eroticidade dentro de nós. E quando eu digo é uma realidade erótica, eu estou dizendo através de uma certa teoria da sexualidade, no sentido de eroticidade. Mamar no bico do peito da mãe é uma experiência erótica.
erótica, de amor, é uma experiência de muito amor. Estar dentro do útero da nossa mãe é uma experiência de muito amor, de nutrição de muito amor. Querer entrar no útero novamente é uma tentativa de resgatarmos essa memória. Nós até poderíamos dizer que o ato sexual é uma tentativa de voltarmos a esse estado de plenitude, de entrarmos de novo, para o homem, por exemplo, de entrarmos de novo no útero, e para a mulher, de resgatar de novo a plenitude de ser mãe. Há quem diga que uma mulher está completa quando tem o orgasmo, ou melhor, a plenitude de ser mãe. Que ser mãe é um ato absolutamente que traz à mulher um nível de completude profunda. Essa tendência de um retorno àquilo que nos foi pleno gera em nós um fluxo constante de recordação. As moções pulsionais do nosso inconsciente constantemente agindo dentro de nós. Nesse sentido, nós podemos dizer que o ID nos manda como moção pulsional é em quantidade e em intensidade muito maior do que o nosso superego nos manda. Porque o nosso superego é, numa certa medida, uma invenção humana. A civilização é uma invenção humana. Quem cria a civilização é o homem. Mas aquilo que é como moção mais instintiva e primitiva existe de modo natural dentro de nós. Então, há um eco dentro de nosso inconsciente que nos convida todo o tempo a voltarmos para aqueles estados de plenitude, tá bom? Fala, Francisco. Olha, eu não vou responder só na perspectiva freudiana, mas eu acabei de dizer a questão da criança, né? Quando mencionei esse desejo de retorno ao alimento materno, às nossas primeiras experiências de plenitude. Mas, na verdade, todos nós temos um estado de inocência infantil dentro de nós que está soterrado pelas exigências de uma maturidade forçada. O que é que eu estou chamando de maturidade forçada? Você é obrigado a sair de sua inocência para entrar numa sociedade de consumo que lhe obriga a produzir para ela. Você esquece dos pedidos de sua criança. Eu quero dizer, há dentro de nós uma criança que ainda reclama as suas plenitudes, os seus desejos mais profundos, a nutrição do amor. Então, quando uma mulher está gerando uma criança dentro dela, ao mesmo tempo ela está se gerando. Ela está se ressignificando, ela está se criando de novo. É uma recriação de si mesma. Eu escutei uma coisa bem interessante de um certo autor que diz que alguém só está preparado para criar uma criança externa quando já satisfez a sua criança interna, quando já compreendeu a sua criança interna. Aquela que foi abandonada. O que entra é a questão do complexo de Édipo. Numa certa medida, o mundo rejeita a criança que nós somos. A partir de uma certa idade, nós somos enjeitados como criança. E aí passamos a adotar atitudes de adultos, comportamentos de adultos. Mas eis que essa segunda natureza, que é criada como hábitos dentro de nós, ela não substitui plenamente as necessidades mais profundas daquela criança que ainda grita dentro de nós. Então, é necessário o reconhecimento dessa criança que ainda não está completa dentro de nós. Senão, ela vai dar muito trabalho nas relações. Você vai levar para dentro dos relacionamentos uma criança birrenta, egoísta, um verdadeiro tiraninho. A noção de tirano é justamente isso, uma criança de 9 anos de idade que só quer que todo mundo faça o que ela quer. Então você vê um ditador, seria interpretado facilmente, o tirano, como uma criança incompleta, que quer mandar no mundo, que não atingiu ainda a maturidade emocional para receber um não, para receber uma rejeição, para conviver com a alteridade, para fazer exercício de alteridade, para respeitar o outro como ele é. Em Jesus, ele chega a dizer o seguinte: se você não se tornar de novo como uma criança de
colo, você não pode herdar o paraíso. Parece-me que isso é imperativo, que você reconheça dentro de você a criança interior e suas necessidades, para poder depois compreender a criança de fora. Esse é um exercício profundo. Porque o que nós temos, segundo a perspectiva do que estava sendo dito, todo o tempo que nós temos, é um desejo de retorno à plenitude. Em algum momento de nossa vida, nós já fomos plenos. Nós já tivemos digamos, um orgasmo no sentido orgânico, no sentido de completo e de pleno com a vida, e que está dentro de nós como um chamamento constante, um constante chamamento de volta. Volte. Volte para essa plenitude que um dia você já conheceu. O que precisa ser plenamente, enfaticamente frisado para esse retorno é que lá nesse retorno, o que imperava era o ambiente da libertação, o ambiente da independência. Nós não tínhamos nenhuma noção de dependências naquele momento. Então, voltar a ser como uma criança não significa simplesmente a repetir os padrões infantis, mas se tornar novamente sem aquele sensor dentro de si que transcende a própria civilidade, que lhe permite estar no mundo, mas não pertencer ao mundo. Como assim, Racilo? Estar no mundo, mas não pertencer ao mundo? Sim. Lembrar que você é um ser para a morte. Nós somos seres para a morte. Nós estamos na Terra como estagiários, nós estamos na Terra como aprendizes. O grande momento é aquele momento em que a gente vai deixar o corpo com o máximo de compreensão meditativa sobre a vida, com a luz daquilo que aprendemos e transcendemos. Esse será o grande momento. Todo o tempo da vida é um amadurecimento nessa direção. E isso me lembra muito o que você colocou, a meditação como amadurecimento para a morte. Então, a maturidade nesse sentido é estar no mundo e saber que você não é dele. A raposa tem abrigo, os pássaros têm abrigo, mas o ser humano é um cigano, é um andarilho. Nós estamos andando numa direção que transcende ao próprio ego. Todo o esforço que o ego fez para ter sucesso na sociedade será desfeito no momento em que o Filho do Homem vem como ladrão, naquele momento em que a morte lhe toma de sobressalto, lhe assalta a vida por inteiro. Então, se naquele momento você tiver atingido esse nível de consciência e de libertação, você então já estará livre, porque você morreu para os seus apegos demasiados, você se libertou. Então, nesse sentido, morte e libertação são a mesma coisa. O exercício meditativo é também um exercício de morte que nos devolve a plenitude e a inocência que nós tínhamos antes. Me compreende? O ego, Francisco, não transcende nada. O ego é a própria limitação. E, enquanto o ego exige alguma coisa, ele está preso. E que a verdadeira meditação, como eu já falei num dado momento, ela não existe em função sequer do êxtase. A meditação não tem o objetivo nem da tranquilidade, nem da saúde, nem da plenitude. A meditação simplesmente não tem meta. O ego tem metas. A meditação não tem metas. Se você olha para um Jesus Cristo, ele não está buscando o gozo como coisa unilateral. Mas é possível que você diga que um homem como Jesus, na cruz, derramando sangue, ele estivesse sem nenhuma dependência dos frutos. Por algum momento, me parece que o ego dele entrou na jogada e ainda reclamou. Por que me abandonaste? Aí quando ele lembrou que era o ego que estava falando, ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito. É como se ele estivesse dizendo, opa, esqueci que quem está no jogo é meu ego. Então, enquanto tem um reclamão, enquanto tem um negociante, enquanto tem alguém dentro de você pedindo resultados, é porque tem o ego no controle. Logo, você é seu próprio inimigo para isso. Quando a vida do ego se dissolve, é porque já não há mais aquilo que a gente chama de ego, porque o ego é a tensão dentro de nós. Você me entende? O único desapego possível é o relaxamento completo dos resultados. Se chover, fez chuva. Se fizer sol, fez sol. Ah, Racido, mas isso significa então viver sem escolhas? Não, você pode escolher.
Mas o problema é você estar apegado aos resultados de sua escolha. Você pode agir, mas o que está em jogo é o quão apegado você está aos resultados de sua ação. Quando você está apenas gargalhando e se divertindo enquanto pinta, o ato de pintar é tudo. Mas se você for um vendedor de quadros, você está tenso para terminar no horário certo. Você está tenso pelos resultados. Quando você está cantando apenas por divertimento, não tem ninguém tenso para obter resultados. Quando você está simplesmente gargalhando com a vida, você está sem tensão. Quando você está no seu trabalho, seja ele qual for, que você está inteiro, absolutamente inteiro, você não está esperando resultados. A sua energia está total no ato, aqui e agora. E nesse momento, as tensões do ego estão dissolvidas. Então, aquele que tem as tensões do ego dissolvidas, no aqui, no agora, em qualquer coisa que esteja fazendo, se torna mais produtivo, porque a energia dele está completamente disponível. Agora, tem uma coisa: eu tinha prometido, a partir de hoje, lançaram as primeiras técnicas. E eu não quero que a gente fique só na técnica da fala, que também é uma técnica muito poderosa. Mas eu preciso prepará-los com algumas ferramentas, tá bom? Tá certo? Pessoal, nós vamos fazer um exercício muito simples que pode nos trazer um ambiente de muito relaxamento. Na verdade, ele já é o próprio relaxamento. Por um momento, por gentileza, se sente numa posição confortável, um exercício muito básico de meditação, mas foi justamente com esse exercício que dizem que Buda atingiu a plenitude dele. Por um momento, fique o mais relaxado possível, comece a observar a sua respiração sem julgamentos, comece a observar a sua respiração sem nenhum julgamento. Procure ficar só na respiração, só na respiração. Eu vou contar um tempinho, permaneça respirando. Se você fechar os olhos, isso vai talvez criar um ambiente mais relaxado para você, sem julgamento. Apenas observe a sua respiração. Deixe a respiração natural, bem natural. Observe o ar entrando, observe o ar saindo e entrando. Muito bem. Vamos passar alguns minutinhos nessa prática. Silenciosamente. Fique bem consciente da respiração. Veja como é que está a entrada e a saída